a geração dos homens mais frágeis e afeminados da história da humanidade. Se o provérbio diz que homens fracos produzem tempos difíceis, não é de se espantar, né? Que a gente viva numa era em que as mulheres são cada vez mais sobrecarregadas, muitos homens estão se tornando literalmente mulheres dentro de casa, e daqueles que nós esperamos uma resposta, né, uma postura exemplar de um homem bíblico, muitos deles, para não falar outra coisa, né, para não receber processo na justiça aqui, agora estão mostrando o seu lado metrosexual na internet. Hoje nós vamos falar sobre a masculinidade à luz da palavra de Deus. Eu vou trazer para vocês 2 textos que são chave e que mostram exatamente qual deve ser o perfil do homem, o caráter do homem, o que Deus gerou o homem para ser. E esse vídeo vai ficar como um alerta muito sério. Primeiro para as mulheres, se você for uma mulher solteira, não procure para sua vida menos do que a Bíblia determina acerca de um homem. Se você for uma mulher casada que tem um homem que não segue esses parâmetros, não contenda com ele, não bata de frente com ele, mas busque aquele que pode transformar o coração desse homem. Se porventura você for uma mulher que tem dentro de casa um homem que caminha à luz dessas orientações, glorifique a Deus pela vida dele e encoraje esse homem a continuar assim. E para os homens, hoje a gente precisa ter uma conversa muito séria, meus irmãos. E aí, para a gente começar, meus irmãos, o texto que eu quero ler com vocês aqui hoje é o texto de Gênesis, capítulo 2, dos versos 15 a 17. Diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: De toda árvore do jardim comerá livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E se você conhece o texto bíblico, você sabe que essa ordem foi dada diretamente ao homem, a figura masculina. Até aqui, Eva ainda não havia sido criada, e o que nós podemos entender a partir desse texto é que existem 3 princípios que o Senhor determinou aos homens que precisam ser guardados para que nós possamos exercer a masculinidade à luz da palavra de Deus, como o Senhor gerou para que nós fizéssemos. O primeiro princípio é justamente o princípio do trabalho. O texto aqui que nós acabamos de ler no versículo 15, a primeira coisa que o Senhor Deus fez foi pegar o homem, colocar no jardim e ordenou que ele cultivasse o jardim. O que isso nos ensina? À medida que nós trabalhamos, à medida que nós somos responsáveis, que nós temos responsabilidade com a nossa vida, com a nossa casa, com os nossos familiares, aqueles que são casados, com a sua esposa e com seus filhos, por meio do trabalho, por meio do nosso comprometimento em viver para a glória do Senhor, em fazer todas as coisas para a glória do Senhor, nós assumimos o papel de homens dentro dos nossos lares. É importante destacar isso, porque o que nós mais vemos na internet aí hoje são vídeos de mulheres se queixando de homens que são como moleques. Homens que passam o dia inteiro, às vezes até a noite toda, jogando videogame dentro de casa, gente. E o meu noivo, que depois de velho, resolveu que vai ser gamer. Aí agora ele fica ali jogando joguinho no notebook. Aí eu peguei e falei: ô Bruno, um homem velho desse, você vai ficar jogando joguinho porque eles ficam, você sabe, se tem um homem que joga jogo, você sabe como é que eles ficam naquela falação que eles ficam naquele fone. E aí ele falou, eu falei assim: você vai ficar jogando joguinho com criança, Bruno? Pelo amor de Deus. Ele falou: não tem criança não, amor. São todos, eu sou o mais novo. A galera tem de 35 a 40 anos. Eu falei: o quê? Aí... Para poder preparar esse vídeo para vocês aqui, eu recorri a alguns dados aqui na internet que eu pesquisei de algumas fontes sérias, e eu vi um dado que me alarmou. A média de tempo em que homens de 18 a 35 anos passam na frente de videogame chega a quase 4 horas por dia. Aí eu penso o seguinte: o cara sai para trabalhar, quando sai, né? Às 7 da manhã, pega serviço de 8 às 16, às 18, volta para casa, chega em torno das 19 horas, dependendo da cidade que mora. Significa que das 19 horas até as 23 horas, esse homem que deveria estar ali cuidando da sua esposa, cuidando da sua casa, da sua família, dos seus filhos, está na frente da tela de um videogame agindo como uma criança. Vocês viram o vídeo da moça? Homens que, ao invés de pastorearem as suas casas, levarem as suas esposas, seus filhos à comunhão com Deus, ou até eles mesmos, entrar para dentro do quarto, ler a palavra, meditar e amadurecer na presença do Senhor, estão se reunindo na internet para ficar jogando joguinho com o celular, com fone de ouvido na cabeça e ainda atrapalhando as mulheres de dormir. Isso para não falar do dever do marido junto à sua esposa, que é a questão de relação sexual. O cuidado com a sua esposa, o amor pela sua esposa, mas isso eu vou falar aqui para frente. Quando nós olhamos para esse texto de Gênesis capítulo 2, versículo 15, que eu tratei com vocês aqui, é muito claro o mandato cultural da parte do Senhor para nós que somos homens. Trabalho, responsabilidade, desenvolvimento. Nós somos os responsáveis diretos pela provisão do lar, pelo crescimento da nação
e principalmente por glorificar a Deus por meio das nossas mãos, por meio do nosso trabalho, por meio da nossa responsabilidade diante das demais pessoas. Um outro ponto que esse texto de Gênesis capítulo 2, versículo 15 nos ensina, tá aqui, ó, a guarda do jardim. E o que significa isso? A responsabilidade não somente com os demais homens, mas a responsabilidade diante de Deus, uma responsabilidade espiritual. E como hoje nós não vivemos mais no Jardim do Éden, né? O que nós devemos proteger principalmente, homens? As nossas famílias. Protegê-las de quê? Além dos perigos, né, que nós temos aí no dia a dia, violência mesmo, proteger as nossas famílias, as nossas mulheres, os nossos filhos, do assédio de Satanás, do assédio do mundo. Homens, vamos conversar sério aqui. Vocês têm chamado as suas esposas para falar sobre a palavra de Deus? Vocês têm sido homens que testemunham Cristo dentro do lar de vocês, na frente da sua esposa, na frente dos seus filhos? Vocês têm protegido os seus filhos dos assédios LGBTQIA+, aí do mundo? Você sabe o que seus filhos estão consumindo dentro de casa, nas telas, nos celulares? Tem preocupado com o que esses filhos têm consumido na escola, as companhias, o que eles têm vivido? Não é de se admirar, gente, que as famílias estão ruindo. A quantidade de famílias que têm sido abandonadas por homens que estão em crises ou que saíram para poder viver o seu sonho, isso é alarmante. O Senhor aqui, ó, no texto de Gênesis capítulo 2, versículo 15, nos mostra claramente dois propósitos iniciais da nossa vida. O trabalho, a provisão, a responsabilidade com aquelas pessoas, responsabilidade material com aquelas pessoas com quem nós nos relacionamos, com as nossas famílias, o glorificar a Deus por meio das nossas mãos, dentro do nosso ambiente familiar e também fora, e a responsabilidade espiritual de pregar o evangelho da nossa casa, cuidar da vida espiritual da nossa família, levar esse amor a Deus, levar essa glória de Deus para onde quer que nós formos. E muitos homens têm trocado isso por quê? Uma geração de homens, gente, que tem buscado aprender a ser homem, ao invés de olhar para a Bíblia, indo para congresso, para evento de legendários, meus irmãos. Um homem de verdade não busca fórmula mágica gastando R$1.800 para aprender a ser homem, não. Um homem de verdade se dobra aos pés do Senhor, se dobra aos pés da palavra de Deus. Um outro princípio que esse texto nos ensina está aqui nos versos 16 e 17, que é quando o Senhor coloca esse homem no jardim e ordena para ele: de todos os frutos você poderá comer livremente, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o que isso nos ensina? Um homem verdadeiramente temente a Deus, um homem de verdade, um homem com culhões, um homem que é homem mesmo, ele é um homem obediente à palavra do Senhor. A falta de obediência à palavra do Senhor é o que tem levado a muitos homens aí ditos cristãos a cometer aberrações dentro de casa. Homens que exercem ministério na igreja com contatinho de celular com outras mulheres do lado de fora. Homens que se gabam de ser cristãos, mas que negociam princípios morais que a Bíblia nos ensina. E o mais vergonhoso é que são justamente esses homens que exigem das suas esposas submissão. Ah, você é mulher. Você tem que ser submissa a mim, porque eu sou o cabeça do lar. Nós vamos chegar lá. Presta atenção que nós vamos chegar lá. Mas quando o Senhor cria cada um de nós que somos homens, pessoas do sexo masculino, ele dá 3 direções muito claras. Responsabilidade com trabalho, provisão do lar, sustento, usar as nossas mãos, o nosso serviço para a glória de Deus, responsabilidade espiritual, principalmente com as nossas vidas e com as nossas famílias, aquelas pessoas que nos cercam, e obediência, temor à palavra de Deus. Embora a queda tenha ocorrido e infelizmente o pecado tenha entrado na história da humanidade, na experiência dos homens, esses princípios não foram revogados, não, são mandatos eternos da parte do Senhor. Agora, um outro texto que eu quero analisar com vocês aqui, que Deus deixou princípios para que nós possamos ser homens de verdade, e aqui eu não estou insultando ninguém, gente. Esse vídeo é uma conversa mais dura do que foi no vídeo feminino, justamente respeitando essas distinções, né? A Bíblia diz que a mulher tem que ser tratada com mais zelo, é a parte mais fraca do relacionamento, é aquela que precisa de mais atenção, de mais modo para falar, mas nós que somos homens de verdade, a gente tem que conversar olhando um no olho do outro, chamar o outro à repreensão. Aquilo que está faltando aí em muitas igrejas, que é um aconselhamento bíblico, uma direção bíblica para homens, nós vamos ter nesse momento aqui olhando um no olho do outro. E se eu estiver falando alguma coisa aqui que não convém, que não está de acordo com a palavra, eu até te convido, homem, mulher, a me corrigir aqui nos comentários. Mas isso aqui é imprescindível. A quantidade de relatos que nós vemos aí espalhados pela internet de homens que acham que são mais homens porque tem músculo ou porque tem barba na cara, mas que não prestam para ser homens de verdade, não está escrito. Nós vimos aí recentemente o bonitão que acha que é mais homem que todo mundo agredindo uma mulher com mais de 60 socos, gente. Esse tipo de homem é frango. Isso não é homem de verdade, não. Isso aí é um frango. Quando eu trabalhava com segurança pública, esse tipo de moleque era daquelas pessoas mais frouxas que eu já tive o desprazer de conviver. Em diversas ocorrências, eu via aí, ó, um homem indo pra cima da sua mulher, indo pra cima das suas filhas, mas quando outro homem chegava, quando a gente chegava para poder atuar, era desculpa, senhor, me perdoa, senhor. Por quê? Porque quer crescer pra cima de mulher. Eu não vou nem entrar nesse mérito, não, porque eu já pego no coração e no entendimento. Mas isso aqui precisa ficar bem claro. Homem que eleva sua voz pra esposa, para suas filhas, que agride, que age com rispidez, que é criminoso, é, na verdade, um frouxo.
É um pilantra que tinha que estar preso. E antes de eu entrar nesse texto aqui, mulheres, é um apelo, tá? Pelo amor de Deus, se você tem um homem desse dentro da sua casa, que tem te ameaçado, que tem te agredido, separa. É isso mesmo. Tem um pastor aqui falando com você. Separa. Não vai nessa de que... A Bíblia diz que eu tenho que insistir com ele até ele se arrepender dos pecados e eu tenho que dar outra chance para ele. Não vai nessa. Esse homem vai acabar com a sua vida. Isso é abandono e é uma cláusula possível para divórcio. É a Bíblia que nos orienta dessa forma. Eu falo isso porque eu já fui pregar a igreja que diaconisa chegou em mim e falou: pastor, meu marido é aquele ali que tá pregando no púlpito ali, ó, mas ele me bate. Ah, minha irmã, você conversou com a liderança da sua igreja? Conversei, pastor, mas eles falam comigo que eu tenho que ficar dando chance e mais chance. Tem muita mulher morrendo porque tá orando pelo seu agressor enquanto ela tá tomando porrada. Ô Ju, mas disseram pra orar, e eu concordo, você tem que orar sim, você no sul e ele no norte. Vá orando pra Deus libertar de longe. Você não tem noção da quantidade de mulheres que eu recebo dizendo que os pastores estão falando pra ela orar pelo marido que bate nela. Não faça isso, separa desse homem e denuncia esse vagabundo, porque ele só cresce assim pra cima de você. Pode ter certeza, denuncia. Entra num programa aí de apoio à mulher agredida, peça a sua comunidade de fé, sua família, procure pessoas que possam cuidar de você, mude de cidade, mas denuncie esse pilantra. Pode ter certeza, não é pecado, Deus não vai se aborrecer com você, e é o que você deve fazer para se proteger e, se for o caso, proteger os seus filhos. Agora que eu já desabafei, né? Vamos olhar aqui o segundo texto, principalmente para homens casados. Aqui eu tô falando agora para homens casados, tá? Efésios capítulo 5, a partir do verso 23. Tá aqui, ó. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Olha a linha de raciocínio que Paulo coloca. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam submissas em tudo ao seu marido. Reparou que aqui existe uma linha de raciocínio que o apóstolo Paulo está trazendo? Enquanto tem muito homem que fala que a mulher tem que ser submissa, tem que obedecer e não testemunha Cristo dentro de casa, a Bíblia está nos ensinando que o homem, que a mulher verdadeiramente deve submissão, é aquele homem que testemunha Cristo dentro da sua casa. E aqui eu não estou falando para a mulher se divorciar do homem só porque ele está em pecado, está em falha ali. Não estou falando nada disso não. Só estou falando que a ideia de submissão bíblica, ela tem uma linha de raciocínio. O homem recebe a direção de Deus, ele é conduzido, ele é pastoreado, ele é governado por Deus, e a partir daí ele vai governar também a sua esposa, que deve sim submissão a esse homem. Estou falando isso por quê? Porque eu já soube de relatos que os homens usavam essa suposta submissão para levar as mulheres a cometer pecados aí dos mais assustadores. Envolvimento com pornografia, com crime, com todo tipo de coisa. E você, mulher, não deve submissão quando um homem te propuser coisas ou te levar a fazer coisas que são contrárias à palavra de Deus. Por outro lado, homens, aqui fica um exemplo muito claro. Cristo tem sido o seu cabeça, e aqui eu estou falando obviamente para homens cristãos, porque são homens cristãos que seguem a Bíblia, né? Eu te pergunto com muita clareza, Cristo tem sido o cabeça da sua casa? Ele tem governado a sua vida, ele tem direcionado as suas atitudes, você tem trabalhado para a glória dele, tem tido responsabilidade espiritual com a sua família para a glória dele, tem obedecido à palavra para a glória dele e tem transmitido isso para a sua família. Como um cabeça do lar de fato precisa transmitir? Hoje nós vivemos aí numa geração de red pills, né? Homens que se acham mais homens só porque humilham mulheres, só porque fazem piadinhas aí de cunho machista com mulheres, e esse não é o padrão da palavra de Deus. E aí ela continua, Paulo continua. Maridos, amem, portanto, as vossas esposas, a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. E olha como o imperativo bíblico traz muita gente, mas muita responsabilidade para o homem. Homens, maridos, vocês têm amado as suas esposas como Cristo amou a igreja? Cobrar submissão da sua esposa, cobrar submissão das mulheres, é fácil. Mas onde tem ficado aí dentro da sua casa o amor sacrificial? Você tem visto as dificuldades da sua esposa e tem ignorado, ido jogar videogame, ficar ali no jogo do tigrinho? Ou você tem auxiliado aí a sua esposa nas coisas do lar? Orienta ao homem participar da vida comum do lar. Você tem sido um homem sensível às necessidades da sua esposa? Você tem sido um homem que trata essa mulher com carinho, com respeito, que cuida dela, que zela dela, que alivia os fardos dela? Que ao invés de ser mais um filho, uma sobrecarga que ela tem que carregar ao longo do dia, você é aquele que pega a carga dela e alivia o fardo dela, colocando esse fardo mais pesado sobre você? É um amor sacrificial, meus irmãos. Qual que é uma das promessas que o nosso Senhor Jesus faz para cada um de nós que somos a sua igreja? Levar para ele o nosso fardo pesado e tomar sobre nós o fardo leve. Você tem feito isso com a sua esposa? Cuidado dessa mulher como uma noiva maravilhosa que aponta para a igreja? O seu relacionamento com essa mulher tem sido como o de Cristo foi pela sua igreja? Um amor sacrificial, um amor responsável, um amor que exerça autoridade, mas que exerça essa autoridade com amor, com zelo, entendendo as necessidades especiais de uma mulher, sabendo lidar, sabendo lhe relacionar com ela, pedindo perdão quando necessário. Cristo não precisou pedir perdão para sua igreja porque ele nunca pecou. Mas nós, como mortais, como homens pecaminosos, homens pecadores, né?
Nós precisamos sim, cometemos erro ali com a nossa esposa, cometemos falha, pecamos contra a nossa esposa. Meu amor, minha esposa, me perdoe em nome de Jesus. Eu falhei. Só que parece que fere o homem, né? Fere esse princípio que muitos homens têm na cabeça de submissão da parte da mulher. Chegar na mulher e perguntar para essa mulher, meu amor, o que eu tô falhando com você? Me ajuda a ser mais conformado a Cristo? Me ajuda, me santifica para que eu me pareça mais com Cristo? Numa geração de homens que parece que quanto mais ouve a esposa, pensa dessa forma, né? Se eu ouvir minha esposa, eu vou ser menos homem. Gente, isso é mentalidade de Satanás. Quando Deus cria o homem e a mulher, ele não coloca nenhum em hierarquia superior a do outro, não. O homem e a mulher foram feitos para se complementar nas funções. E hoje em dia parece que para o homem ouvir a mulher, a masculinidade dele vai deixar de ser menos homem, a masculinidade dele vai acabar. Outro ponto importante, santificação, purificação por meio da palavra. Você tem purificado a sua esposa com instrução bíblica. A sua autoridade, homem, não provém de você. A sua autoridade provém da palavra de Deus. A gente precisa se atentar a isso, meus irmãos. Eu sou um exemplo vivo. Enquanto eu conduzia a minha casa no começo do meu casamento, à luz dos meus achismos, dos meus pressupostos, a minha casa era só caos, só briga. Eu fazia mal para minha esposa. A partir do momento que o Senhor começou a guiar a minha vida de fato, a minha casa, a minha esposa, a minha família se transformaram. Por quê? Porque não sou eu mais que direciono, é Cristo que me dá a direção por meio da sua palavra, e a minha esposa, a partir do momento que vê Cristo em mim, ela se sujeita. O maior orgulho que um homem pode ter para si é ver sua esposa reconhecendo Cristo no testemunho dele. E eu te pergunto, olhando nos seus olhos, homem, a sua esposa vê Cristo em você? Você é responsável por tornar ela mais parecida com Cristo? Você é responsável por conduzir o lar dela para um caminho mais abençoado pelo Senhor? Você tem sido aquela primeira referência de homem cristão que ela tem na vida dela? Se a sua esposa acha no pai dela, no pastor da sua igreja, ou em qualquer outro homem, uma referência mais cristã, mais bíblica que você está em pecado, você está fracassando no seu papel de homem. E, gente, falar de novo aqui, eu não estou jogando na cara de ninguém, não estou batendo em ninguém, eu não estou querendo expor e confrontar ninguém, não. Eu só estou chamando cada um dos meus irmãos homens a se examinar o seu próprio coração, o seu entendimento, à luz da palavra de Deus. Para a gente finalizar, eu quero recorrer com vocês aqui ao texto, assim, muito clássico, né, que vai servir para nos orientar quanto a tudo isso que eu falei com vocês aqui. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Olha o que o texto diz. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo está nos orientando aqui a todos nós que somos cristãos. Não sejam, já que o contexto do vídeo aqui é sobre masculinidade, é sobre homens cristãos, né? Não sejam como esse padrão de homens do mundo. Existe dois tipos de mentalidades que são antagônicas ao que a palavra de Deus nos apresenta. Primeiro é a figura daquele homem machista, que acha que a mulher é inferior a ele, que só dele ter barba, botar a Bíblia debaixo do braço e terno e ir para a igreja, ele pode ser dito como homem cristão, mas fora disso não dá nenhum testemunho dentro do que nós vimos aqui. E existe esse outro tipo de homem desconstruído. Os homens que, para não falar outra coisa, né, para não tomar processo aqui, são os metrosexuais, os homens sensíveis. Uma vez que eu cortei, eu pedi pro cara tirar só um pouco, o cara me tesoureou tudo aqui, assim. Passou o spray, assim, fixou tudo, assim. Aí eu não falei nada, cheguei em casa e quero ver uma forma bonita, onde eu consiga me vestir do jeito que tu me viste e impactar. Eu tô vendo um enorme potencial aqui. Potencial de transformação, de encontro com a sua imagem. Sim. Vamos. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Chega dessa história aí de homens fracos, homens que, para cortar um cabelo, gente, vocês viram o vídeo aí, para cortar um cabelo, para fazer uma barba, o cara chora. Nós precisamos urgentemente nos revestirmos da figura bíblica do homem, aquela que aponta para Cristo, aquela que exerce, demonstra e glorifica a Deus por meio da nossa vida como homem, e sermos uma resposta para a sociedade, uma resposta bíblica orientada por Cristo para a sociedade, para as nossas famílias, principalmente nossas esposas, nossos filhos, homens. Olhando no olho de vocês aqui mais uma vez, voltem-se para a palavra de Deus. A sua esposa não precisa de um machão dentro de casa e muito menos de um homem frouxo. O que ela precisa é de um homem bíblico que ame mais a Deus do que a ela e que manifeste esse amor com zelo, amando essa mulher da mesma forma que Cristo amou a igreja, se sacrificando por ela, cuidando da vida dela, sendo o provedor da casa dela, não somente de forma material, mas também de maneira espiritual, e conduzindo esse lar para a glória de Deus. Amém?